Shalom, amados. Espero que todos que estejam me assistindo nesse momento estejam bem, que a Covid-19 não venha atrapalhar a vida de vocês, não venham trazer dor, porque está trazendo dor em muitos lares. Mas eu vim falar hoje das 7 maravilhas. Vocês conhecem as 7 maravilhas? Muitos de vocês vão dizer: existe a pirâmide do Egito, o Cristo Redentor, o Grand Cânion e assim sucessivamente. Mas o que vocês não sabem é que existe as 7 maravilhas de uma outra forma. Uma das 7 maravilhas é a vida. Você já parou para pensar nisso? A vida é algo tão maravilhoso, tão excelso, tão divino, que muitas pessoas não entendem a importância disso, não dão ela como as 7 maravilhas. A segunda, tão bela, é a criação, o homem, o ser humano, tanto homem quanto mulher. Porque você já parou para pensar que um monte de carne consegue ficar de pé, pensar, agir, trabalhar, falar? Você já parou para pensar como é importante esse monte de carne estar aqui falando com você e você não ouvir, e você ouvindo? Você já parou para pensar que os seus olhos é uma bola cheia de água e que capta toda essa imagem, joga para dentro e transforma ela no que você vê nesse momento? Existem maravilhas tão belas quanto esta, que é poder ver, ouvir, falar. A terceira maravilha, tão excelsa, é a mulher. Um ser tão divino, tão belo. É o único ser pensante, que fala, que caminha nas 2 pernas, que consegue agir sem ser controlado por ninguém, que sabe fazer tudo sozinho, é a mulher. E ainda por cima, ainda consegue gerar uma vida dentro dela. Você já parou para pensar a importância disso tudo? A quarta maravilha é o ser dentro desta mulher. Como pode um ser crescer dentro de um outro ser? Como pode esse ser estar respirando, alimentando, desenvolvendo, crescendo? Você já parou para pensar nessa maravilha? As cataratas do Niágara, o Grand Cânion, as pirâmides do Egito são maravilhosas, são feitas pela mão do homem, mas e esta maravilha é criada pela mão de Deus? E esta maravilha é criada de uma forma tão excelsa que o mundo não vê e não aprecia. A quinta maravilha é o ser humano, além de crescer dentro de um outro ser, poder transformar aquele osso pequeno e ele ir crescendo, crescendo, crescendo. Você já parou para pensar como é maravilhoso o dom da vida? O mundo explica as 7 maravilhas, mostra coisas grandiosas que o homem fez, mas o que o Deus criou? Você já parou para pensar? Você já parou para refletir? Para meditar sobre isso? A sexta maravilha é o cérebro humano, que é um gerador de energia, que pode iluminar com a sua energia uma cidade inteira. Você já parou para pensar nisso? É uma carga poderosa. Se o ser humano souber usar, ele pode destruir vidas e pode também salvar vidas.
que o cérebro, ele é feito de energia, mas é uma massa. Apenas um líquido que manda energia para todo ser. Você já parou para pensar por que você fecha as mãos, por que você fala? Tudo isso é conduzido pelo cérebro, que manda energia para fazer tudo isso funcionar. E a sétima maravilha é o ser humano poder caminhar. Você já parou para pensar um monte de carne caminhando? Falando, pensando, agindo? Um monte de carne criando as coisas, fazendo carro, casa, dirigindo, voando? Você já parou para pensar a importância desse bem precioso que o Criador fez? E muitos não dão importância para a sua vida, muitos não dão importância para aquilo que o Pai fez. Você já parou para pensar que a sua vida é um bem precioso para o Criador? Essas são as 7 maravilhas que o Pai fez. Agora eu vou falar de uma maravilha que Satanás fez e que é, acima de tudo, a melhor de todas. De todas as maravilhas aí existentes. E você vai se espantar e falar, Satanás fez algo maravilhoso. Satanás fez a maldade, a crueldade. Fez o pior do ser humano. E Satanás criou a cruz para o martírio do ser humano, para o mal da humanidade. Para pegar o homem e fazer o homem sofrer até o último suspiro. E Satanás fez isso para humilhar o Criador. Essa é a maravilha, a mais bela maravilha que ele pôde fazer, que é a cruz, onde levou o nosso Redentor. E lá, o Redentor derramou, verteu o teu sangue. Lá na cruz, o Redentor verteu o seu sangue para nos dar o direito da redenção. Lá na cruz, o Redentor foi desprezado, humilhado, porque a palavra diz que ai daquele que é pendurado no madeiro, e o nosso Salvador foi pendurado no madeiro. A palavra diz que o homem não pode ficar mostrando as suas vergonhas para ninguém, mas na cruz do madeiro, o Redentor, o Filho do Criador, foi pendurado nu, mostrou todo o seu corpo para toda a humanidade, se envergonhando, se tornando maldito, porque a palavra diz, maldito é aquele que se mostra para a humanidade, mostra as tuas vergonhas para a humanidade. E Satanás, no teu orgulho, se alegrando, dizendo, olha o que eu fiz. Mas a cruz foi maravilhosa. É a sétima, não, a primeira maravilha, a mais bela de todas as coisas criada por Satanás nas mãos dos homens, foi a cruz. Por quê? Porque Satanás pensou que venceu Deus. Ele achou que na cruz, no Calvário, ele venceu Deus. E aí que foi o fracasso dele. Porque na cruz, ele matou o nosso Redentor. Mas não foi a cruz que ele criou que matou o nosso Redentor, foi os nossos pecados, as nossas transgressões. Todas as nossas imundícias levou o nosso Redentor a verter todo o teu sangue na cruz. E Satanás no inferno festejou com seus demônios, com seus diabos, com todas as potestades, todos aqueles que lutaram para ganhar o trono de Deus, mas no inferno ele falou, vencemos. E aí, o nosso Redentor humilhou a cruz, humilhou a morte, desceu ao inferno e tomou das garras de Satanás a chave da vida e da morte e nos deu o direito de vencer a vida, de vencer. E a vida nós vencemos, porque agora nós não temos mais morte, nós só temos vida. Aí você vai dizer, mas nós morremos, nós não morremos, nós
perdemos a nossa casa, que é o nosso corpo, que é a carne, que vai voltar a virar pó, mas a nossa alma continua viva. E quando a nossa carne adormece, nós acordamos para a vida eterna. A cruz, para mim, e deveria ser para todo cristão, a maior maravilha criada. Porque foi na cruz que surgiu o amor. Foi na cruz que você teve o direito, sendo você um gentio, não um judeu, não um hebreu, você teve o direito de ser salvo. Foi na cruz que ele disse para o Criador: eu vim para os meus, e os meus não aceitaram, mas aqueles que me aceitaram, mesmo sem ter me conhecido, eu salvarei eles, estou morrendo por eles também. Aí você vai dizer, não foi na cruz, foi no Monte das Oliveiras que ele disse isso? Sim! Mas a cruz já tinha sido para ele desde a fundação do mundo. E desde a fundação do mundo ele já tinha sido crucificado. Desde a fundação do mundo ele já estava lutando por você. Desde o início, desde o mundo não existir, desde o universo não existir. Desde que só existia o Espírito pairando sobre as águas. Já havia um propósito para que a tua vida fosse salva, para viver com Ele, morrendo na glória. Tudo isso que aí está acontecendo não é nada. Tudo isso que aí apareceu não é nada. É momento de você pensar e refletir. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não tocou no sininho, toque. Se você ainda não deixou o seu like, deixe. Se você ainda não compartilhou, compartilhe. Porque é muito importante você saber que as maravilhas que aí estão no mundo não é nada. Porque você foi ganho pelo sangue sagrado do nosso Redentor como a primeira maravilha do universo. Que a Shalom do Eterno resplandeça sobre a sua vida, hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja, graças ao Eterno. Amém?